Oi pessoal, tudo bem? Espero que estejam bem. Meu nome é Fernanda, esse é o meu canal Ad Infinito Quântico. Eu, como falei no outro vídeo, criei esse canal para compartilhar, fazer registros da minha expansão de consciência, né? Então foi uma decisão que eu tomei para mim, que eu tomei para minha vida, mediante muitas coisas que passei. A gente está realmente nessa evolução espiritual aqui, né, na Terra, nesse processo, e comigo não é diferente. Então, eu criei esse canal para isso, para poder compartilhar esses momentos que vem acontecendo. No último vídeo, eu compartilhei a minha experiência com o caminho das palestras do Hélio Couto, o qual eu estou me preparando para a primeira onda. Sigo aguardando. Como eu solicitei ela de forma gratuita pela Igreja Cristã de Atom, tem um período, eu entro numa fila, né? Então eu preciso aguardar esse período que é de 1 a 3 meses. Então eu sigo esperando, minha onda ainda não recebi, mas eu compartilhei um pouco das catarses que eu estava tendo e tudo mais. E eu estou fazendo esse vídeo justamente para falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Uma das coisas que eu não comentei no outro vídeo que aconteceu comigo foi o seguinte: no meio das catarses, toda aquela crise de choro, parecer que o peito vai explodir, minha ansiedade que eu já tenho ficou a 1000, né? A angústia é aquela coisa de que eu preciso viver, eu estou sendo sufocada, foi assim que eu me senti, eu me vi. Comecei a trazer muitas coisas à tona, assim, de acontecimentos e tudo mais. E uma das coisas que me ocorreu foi o seguinte: eu precisava liberar perdão, né? Eu precisava liberar perdão para algumas pessoas. Claro que comigo, assim como com todos, ou a grande maioria, vamos ter históricos aí na vida de pessoas que nos chatearam, que nos magoaram, que nos humilharam, fizeram alguma coisa que de certo modo nos deixou mal por um tempo. Então, eu senti muito a necessidade de liberar perdão para essas pessoas, né? E eu comecei a escrever carta para as pessoas que me vinham em mente, de perdão, né? Para liberar todo esse peso. Fiz o Ho'oponopono, não sei se conhecem, mas se não conhecerem, acho bom dar uma olhada, pelo menos para mim, tem me ajudado bastante também nesse processo. Então, eu fiz o Ho'oponopono para essas pessoas. Eu escrevi a carta liberando elas de todo o peso, de toda a carga emocional, de todas as memórias de traumas que nós compartilhamos ao longo dessa vida, de outra, não sei, mas liberando elas desse peso e pedindo para que elas me liberassem também. Então eu fui escrevendo, dependendo ali da pessoa, deu mais de uma folha que você vai escrevendo: olha, eu te libero disso, perdoo por isso, comigo foi dessa forma. E depois que eu fiz isso, que eu escrevi essas cartas, eu as queimei. E depois que eu queimei, eu joguei a cinza em água corrente. À medida que a água corrente levava as cinzas, eu agradecia por aquela limpeza, né? Eu agradeci muito por aquela limpeza. Por aquela água está levando aquelas cinzas e todo aquele peso que eu estava carregando até então dentro de mim. E assim, foi libertador, né? Provavelmente, eu não sei como que é, porque assim, às vezes a gente pensa que se libertou de uma coisa, mas como o pessoal costuma falar, a Beth Russo fala bastante isso. São cascas de cebola, né? Que você vai tirando uma e vai aparecendo outra, vai aparecendo outra. Possa ser que amanhã depois eu precise fazer novamente esse processo com as mesmas pessoas ou alguma outra coisa. Mas nesse primeiro momento, para mim, foi assim, muito libertador, de verdade, fazer esse processo. Eu senti realmente esse peso indo embora. Me senti muito bem com isso, de verdade. Eu pretendo fazer essa carta para outras pessoas também, para outras situações, mas uma das coisas que eu também queria compartilhar com vocês é o seguinte: nesse processo, eu consegui realmente perceber que liberar perdão é uma coisa muito difícil. A gente se apega à tristeza, a gente se apega à mágoa, a gente se apega a rancor, e isso dói bastante, de verdade, mas isso não vale a pena porque isso nos adoece, causa mal também para o outro, provavelmente até pela energia que a gente emana para o outro quando a gente pensa no outro, né? Então achei necessário fazer essa limpeza
tá? E uma outra coisa, assim, que eu identifiquei, que a gente sempre, quando se fala em relações, falamos sobre relações tóxicas, sobre se afastar de pessoas que nos fazem mal e que nos prejudicam ou que são ofensivas ou qualquer coisa nesse sentido. E muitas vezes a gente não consegue também identificar o nosso lado sombra, porque por vezes a gente também, por vezes nós somos também tóxicos, nós também machucamos pessoas, nós também fazemos pessoas sofrerem, até porque é um padrão, né? É um padrão, é uma consciência e às vezes até sem você perceber aquilo com alguma ação, não precisa ser com a fala, com alguma ação, a gente está machucando o outro também, né? Então, saber identificar isso, esse lado sombra, esse lado que também erra, é muito importante. Então, assim, eu consegui identificar alguns momentos desses, das quais eu tive atitudes prejudiciais para com o outro e também me permiti me perdoar, né? E nessas cartas também eu pedi perdão para essas pessoas por esse algo que eu fiz, porque assim, às vezes é muito fácil a gente identificar o erro do outro, como se nós não erramos, mas nós erramos tanto quanto, se não mais, né? Então foi algo que eu também consegui identificar. Então, eu acredito que esse processo de catarse que está acontecendo comigo, ele está sendo muito, muito válido, de verdade, doloroso, muito doloroso, porque tem alguns momentos que você não queria sentir tal sentimento, ter que enfrentar aquilo, lidar com aquilo. O ego, ele é terrível, por vezes ele é traiçoeiro, e eu acho que, assim, o melhor a se fazer é fazer as pazes com o ego, né? Perceber o que você está sentindo, por que você está sentindo e depois deixar ir embora, né? Então, eu vim trazer mais essa experiência aqui, até como uma forma de reflexão pra gente, né? Será que a gente está perdoando o outro? Porque o outro me ofendeu, o outro fez, eu vou ficar carregando esse peso a ponto de me adoecer? E eu também consigo identificar em mim o meu lado sombra, o momento que eu também prejudiquei o outro, o momento que eu também fui tóxica com o outro, o momento que eu, sabe, de certo modo, causei um mal ao outro. Então fica aí essa reflexão, que são coisas que às vezes a gente se apega, não consegue identificar, isso nos faz muito mal, além de nos impossibilitar de dar o próximo passo, talvez, para uma coisa melhor, tá bom? Era isso, e vamos falando mais sobre, compartilhando mais sobre, porque o assunto é ad infinito, tá bom? Beijo, até logo.